desde o início da minha carreira, sempre que eu tinha uma avaliação nova, uma consulta, primeira vez de um paciente, isso sempre me deixava tenso, preocupado, nervoso. Quanto mais precoce era lá atrás da minha carreira, pior era. Porque eu teria que, em poucos minutos, primeiro, era pouco tempo de formado, eu tinha que mostrar que eu era um profissional seguro, que eu sabia o que eu estava fazendo e que eu ia conseguir tratar aquilo que o paciente veio buscar no tratamento. Então isso me gerava preocupação. À medida que eu fiz a especialização em ortodontia, eu ficava ainda mais nervoso, porque daí normalmente envolvia valores um pouco maiores. Eu tinha que convencer o paciente também da questão financeira, que ia ser importante para ele desenvolver o tratamento, mesmo que tivesse um custo maior. Então, assim, sempre foi uma preocupação muito grande para mim. E como é que eu ia para essa consulta? Então, eu me preparava para a consulta. Eu me preparava de maneira que eu tivesse um bom embasamento teórico sobre o que eu ia falar. Normalmente, nas consultas, quando a gente agenda uma consulta, a secretária, eu sempre pedi que ela já colocasse ao lado que tipo de consulta era. Se era uma consulta clínica, se era uma consulta ortodôntica. E eu já me preparava de acordo com isso. Então, por exemplo, tinha uma consulta ortodôntica. Eu já tinha pronto no computador um outro caso meu já tratado que mostrava um sucesso para poder mostrar já alguma coisa. Eu já tinha ali uma sequência imaginada, se fosse tal problema seria tal coisa, se fosse tal problema eu ia tentar abordar. Tinha alguns aparelhos já no computador, com o computador minimizado ali, já com guardadinho as imagens para poder mostrar. Ou seja, eu reunia a maior quantidade de material possível para fazer claro que aquilo ali era uma coisa que eu já dominava, que aquilo ali era casos que eu já tinha tratado. E pacientes de clínica normal, assim, conversar mostrando muita segurança, evitando apenas termos técnicos. O paciente, por exemplo, chegou com uma fratura dentária, precisa fazer uma reabilitação, mostrar para ele, desenhar como seria feita a correção, que envolver quantos passos, quantas sessões. Então isso tudo na primeira consulta é fundamental, eu acredito que sim, que tu demonstre segurança, por mais precoce que seja a sua carreira. Ao longo dos tempos isso vai se tornar cada vez mais fácil, mas demonstre segurança, explique, seja um profissional assim que dê detalhes do tratamento. Por mais que você perca tempo, uma consulta dessas, ela não é para ser feita em 5 minutos se tu quer fidelizar um paciente. Ela tem que ser mais tempo, ela tem que ter no mínimo 30 minutos. Tudo isso você faz na sua mesa. A explicação, o que ele busca, ou o que ele está querendo. O paciente às vezes vem para tratar, por exemplo, pacientes com questão de prótese. Ele quer fazer um dente e você diz que tem que fazer a boca toda. Ele quer fazer um dente, mas daí você insiste que tem que fazer a boca toda. Você não vai fidelizar, ele vai embora. Se você ouvir ele, vamos fazer um dente, mas daqui a pouco mostrando, será que não ficaria melhor? Se você quiser só um, tudo bem. Será que não ficaria melhor fazendo alguns dentes, não ficaria mais esteticamente? Talvez, se ele entender, ele vai para esse caminho. Agora, se você não aceitar o que ele está buscando e simplesmente quiser impor a sua vontade, talvez não fique, você não consiga fazer com que esse tratamento siga com você. Então, assim, dedique tempo para sua consulta. Ouça o seu paciente, explique bem o caso. Se você é um profissional que vai trabalhar em especialidades que o tratamento é sequencial por 1 ano, 2 anos, como por exemplo a ortodontia, busque mostrar os aparelhos que tu imagina usar. Daí você vai, só aí, depois de tudo isso, você vai passar para examinar o paciente. Examinar com detalhes, vai buscar mostrar, por exemplo, se é uma criança, traz o pai para o lado da cadeira. Ah, você veio aqui porque o dentinho está torto, mas eu vou te mostrar aqui. Ó. Ele tem coisas bem mais complexas para tratar. Lembra que eu mostrei ali os tipos de aparelhos que existem há pouco no computador? O caso dele vai ser para esse tipo de aparelho aqui que eu mostrei, aquele móvel que eu lhe mostrei no computador. Então você no início mostra as possibilidades, por exemplo, de uma área que nem a ortodontia. Existem aparelhos tal e tal e tal, eu já tratei um caso semelhante, mas o dentinho torto não é o principal problema dele, o principal problema é outro. Então, se mostra assim com conhecimento, com entendimento, com a preocupação do paciente. Depois sim, por último, que faz parte da consulta, passa o seu orçamento, aquele seu orçamento que você tem, que você considera justo e correto. Não é porque chegou um paciente assim,
sorrindo ou não sorrindo, verde ou azul, enfim, que você vai cobrar um preço de acordo com o que você está imaginando naquele momento. Seja correto, seja organizado até nos seus valores de tratamento. Então é bem fundamental essa primeira consulta. Hoje, com o tempo que eu tenho hoje, quando tem uma consulta marcada nova, eu já não fico preocupado. Hoje, com o tempo que eu tenho hoje de profissional, de experiência, quando eu tenho uma consulta marcada nova, por exemplo, há uma consulta na área da odontologia do sono, eu, lógico, como sempre fiz, tenho meu material ali, a explicação já é muito natural, de tanto tempo de experiência, tenho muito mais casos para mostrar, mas eu já não vou para a consulta assim tão preocupado, eu vou assim com uma expectativa boa, vamos lá poder tratar mais um paciente, vamos devolver a qualidade do sono para mais um paciente. Uma criança, que é uma criança, olha que maravilha, eu sei o arsenal de aparelhos que eu tenho para poder tratar. Então, ao longo do tempo, digamos assim, um pouquinho maior de angústia para naquela consulta conseguir em poucos minutos fechar um tratamento, ela se torna uma coisa mais divertida, mais bacana, com uma expectativa de entregar mais um tratamento, mais um resultado de tratamento. Mas eu acho que é por aí. O foco é não desvalorizar essa primeira consulta. Valorize muito ela e não perca tempo, e sim valorize esse tempo.